Olá pessoal, hoje eu vou continuar falando sobre os pobres. Sim, porque nas escrituras existem muitos textos falando sobre isso. E hoje eu vou ler mais alguns aqui, porque existe uma grande quantidade de pobres hoje no mundo, no século XXI. E é para essas pessoas que eu me dirijo, que eu quero falar aqui, lendo textos aqui que falam sobre os pobres. Porque tanto o nosso Criador, o Deus Onipotente, quanto o seu Filho, o Senhor Jesus, eles, eles agem em favor do pobre. Eles falaram muitas coisas em favor do pobre. Principalmente, é claro, dos pobres que estão vivos hoje. Então, esse tema é muito interessante. Preste atenção, porque com certeza o que vai ser falado aqui vai confortar a vida de muitas pessoas hoje, de muitos pobres hoje, com certeza. Então, o primeiro texto que eu vou ler aqui está no Salmo 72, versículos 12 e 13. Olha o que está escrito aqui, ó. Porque ele acode ao necessitado que clama, e também ao aflito e ao desvalido. Então, Deus acode ao necessitado, ou seja, ao pobre. Ele acode. É da parte dele que isso acontece, sem impedimento algum. Então, Deus acode ao necessitado, ou seja, ao pobre, aquele que precisa de alguma coisa. Ele acode. Ele supre a necessidade dessa pessoa. Ele dá um jeito, ele dá um livramento. Ele dá pão para essa pessoa. Ele faz o que for necessário, saúde, enfim. Ele ajuda da melhor forma possível, porque ele é poderoso para fazer isso. Então, porque ele acode ao necessitado, que clama, e também ao aflito e ao desvalido. Ele tem piedade do fraco e do necessitado, e salva a alma aos indigentes. Então, é assim que Deus faz em favor do pobre, pessoal. Sem dúvida alguma. Isso é algo importantíssimo, porque os pobres podem contar com Deus, com a ajuda dele. Os pobres podem ser abençoados por ele, podem ser livrados, podem receber ajuda quando for necessário. Então, é assim que Deus age em favor do pobre. É verdade, está escrito, sem dúvida alguma. E agora, aos pobres a quem foi dito essa palavra da parte de Deus, é isso o que ele vai fazer pelos pobres que estão vivos hoje no século XXI. É verdade. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que também está no livro dos Salmos, agora Salmos 112. Salmos 112, só passar algumas páginas aqui. Salmos 112, versículo 9. Onde está escrito assim, ó. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. Então, quando alguém distribui e dá aos pobres, ele ajuda os pobres. E esse ato de justiça em favor dos pobres permanece para sempre. E o poder de quem fez isso se exaltará em glória. Então, isso é muito importante. Distribuir e dar aos pobres. Nunca ficar com tudo para si mesmo. Nunca ser egoísta. Nunca ser alguém que é avarento. Nunca ser alguém que só pensa em si mesmo e que se dane nos outros. Não. O texto é bem claro. Ó. Distribui, dá aos pobres. A sua justiça permanece para sempre. E o seu poder se exaltará em glória. Então, quem faz isso
em favor do pobre, quem distribui em favor dos pobres, essa pessoa terá recompensa em sua vida. Assim como aconteceu com esse homem aqui. A sua justiça permanece para sempre e o poder de quem fez tal coisa se exaltará em glória. Isso é bom demais. Mais um texto aqui falando claramente a respeito dos pobres. Agora eu vou ler o próximo texto que também está aqui no livro de Provérbios, que está no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 31. Livro de Provérbios, capítulo 14. Deixa eu achar aqui rapidinho. Vou passar algumas páginas aqui. Provérbios, capítulo 14, versículo 31. Então, olha o que está escrito aqui, ó. Porque hoje, no século 21, existem muitos pobres sendo oprimidos. Mas isso é certo? Da parte de quem oprime o pobre? Não. É errado. E esse texto vai falar sobre isso. Está escrito assim, ó. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas a este honra o que se compadece do necessitado. Então, o texto é muito bem claro, ó. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou. Quem criou uma pessoa que é pobre? O próprio Deus. Então, quando alguém oprime ao pobre, essa pessoa está insultando a Deus que criou. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas a este honra o que se compadece do necessitado. Então, quem se compadece do pobre, do necessitado, essa pessoa, o próprio Deus honra essa pessoa. Porque está fazendo algo certo, algo justo, algo importante, sério, que é se compadecer do necessitado, ou seja, do pobre. Oprimir o pobre é algo errado. Agora, se compadecer do pobre e o ajudá-lo é algo que Deus honra quem faz tal coisa. Então, se você quer contar com a honra de Deus em sua vida, ajude ao necessitado, ajude ao pobre, que você vai ver isso acontecendo em sua vida, como está escrito aqui bem claramente. Agora eu vou ler aqui também um outro texto que também está aqui no livro de Provérbios de Salomão, agora capítulo 19, versículo 1. Então, o pobre hoje, apesar de ser pobre, ele tem que andar em sua integridade durante toda a vida. Ele não pode corromper a sua integridade, ele tem que ser íntegro diante de tudo e de todos. Não importa as circunstâncias, não importa o que ele esteja passando, não importa se ele esteja desempregado, não importa se ele não tenha alguém para o ajudar. Ele, acima de tudo, tem que andar em sua integridade. A sua integridade tem que ser irrepreensível, tem que ser exemplar. Tem que ser aquilo pelo qual o seu nome é reputado. Quando um pobre é reputado por sua integridade, o bom nome dele permanece assim bem visto pelas pessoas. Então, o texto aqui diz assim, ó: melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. Então, o melhor para o pobre é andar na sua integridade. Fica aqui essa palavra de incentivo, de encorajamento, de estímulo para os pobres de hoje andarem na sua integridade em todo o tempo, sem impedimento algum. Não permita que a sua integridade seja pervertida.
Não, mantenha a sua integridade diante de tudo e de todos. Mantenha o respeito da sua integridade, o respeito de si próprio, andando na integridade em todo o tempo. Porque, como já escrito aqui, melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. Então, o pobre não pode ser perverso de lábios e tolo. Não, o pobre tem que andar na sua integridade. Os seus lábios têm que falar a verdade. Ele não pode ser tolo, ele tem que ser sensato, sábio, prudente, inteligente. É assim que tem que ser o pobre, andando em sua integridade em todo o tempo. Agora eu vou ler aqui um texto que está na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Deixa eu chegar aqui perto. Capítulo 8, versículo 9. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo... Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Nós temos que entender que quando o Senhor Jesus veio aqui, ele se esvaziou da sua glória que ele tinha junto ao Pai e se fez pobre. Ele foi pobre enquanto esteve aqui também. Então esse texto aqui vai falar um pouco a respeito disso. Está escrito assim, ó. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. Então, o próprio Senhor Jesus, quando veio aqui, ele viveu uma vida de pobre, como muitos hoje, no século XXI, vivem também. E ele não fez isso à toa, porque ele era rico. Ele estava junto com Deus em toda a sua glória, em toda a plenitude de sua glória. Ele estava lá. Ele era o herdeiro de Deus, o primogênito de toda a criação. Mas ele, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, por amor de todas as pessoas que estão vivas hoje no século XXI. É verdade, pessoal. Para que, pela sua pobreza, ou seja, pela pobreza do próprio Cristo Jesus, as pessoas se tornassem ricos ou ricas. Enfim, é assim que acontece. Quando uma pessoa se torna rica para com Deus, é por causa disso. Ela não se torna rica por ter muito dinheiro, prosperidade financeira. Não é essa a riqueza que ele está falando. Mas é a riqueza para com Deus. O que é mais importante é ser rico para com Deus. É assim que o Senhor Jesus faz com aqueles que se tornam ricos, ou aqueles que ele faz serem ricos. Como está escrito aqui, ó. Pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Então, através de Cristo Jesus, muitas pessoas se tornam ricas. Não financeiramente falando, mas com uma prosperidade que está em sua alma. Porque o seu tesouro não está neste mundo. Ela junta seus tesouros no céu. Ela é rica para com Deus dessa forma. É assim que essas pessoas se tornam ricas. Ricas não para si mesmas, mas para com Deus. O que é muito mais importante do que qualquer riqueza terrena, efêmera e passageira que alguém possa ter. Porque hoje no mundo existem muitos ricos, eles têm muito dinheiro, bilionários, tem muitas empresas, tem muito dinheiro, conta bancária é enorme, mas é tudo efêmero e passageiro. Mas aqueles que se tornam ricos por causa da pobreza do próprio Senhor Jesus, essas pessoas se tornam ricas para com Deus. É assim que é. Então agora eu vou ler o próximo texto aqui, que está na Epístola de Paulo aos Gálatas,
capítulo 2, versículo 10. Deixa eu achar aqui. Passei a página aqui. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 10. Então, os pobres, pessoal, no século XXI, eles têm que ser lembrados. Ninguém pode esquecer deles. É preciso se esforçar para não se esquecer dos pobres, e sim ajudá-los, confortá-los, fazer o que for possível em favor deles. E esse texto fala sobre isso, ó. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Então, durante todo o tempo em que Paulo esteve pregando entre os gentios, na Grécia, em Roma, na Turquia, enfim, em todos os lugares que ele foi, na Grécia, por exemplo, ele se lembrou dos pobres. Ele se esforçou em se lembrar dos pobres, e fazer alguma coisa por ele. Não é se lembrar e depois, algum tempo, esquecer. Não, o lembrar aqui é para fazer alguma coisa em favor dos pobres. Isso ele se esforçou para fazer. É o mesmo que nós temos que fazer hoje, se lembrar dos pobres. Que hoje no mundo são a maioria de pessoas. Porque a maioria da humanidade hoje é constituída de pobres. É deles que nós temos que nos lembrar. Devemos nos esforçar por fazer isso, como Paulo fez. Foi recomendado isso para ele. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Os pobres são os que mais precisam de ação social, de ajuda. É verdade, hoje é assim. Hoje, no século XXI, é assim. Por isso, nós não devemos se esquecer dos pobres, e sim se lembrar deles para estender a mão, para ajudar, para dar um alimento, uma roupa, uma higiene, um cuidado médico, alguma coisa assim que possa se fazer em favor dos pobres. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que é o último, que está na Epístola de Tiago. Epístola de Tiago. Eu estou chegando aqui perto. Epístola de Tiago, capítulo 2, versículo 5. Então, esse texto aqui vai falar sobre os pobres. Então, é um texto muito bem claro e simples a respeito desse assunto. Está escrito assim, ó. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres? Sim, pessoal. Deus escolheu aqueles que para o mundo são pobres, que hoje são a maioria. Na nossa geração, hoje no século XXI, Deus escolheu os pobres. Ou Deus escolheu aqueles que para o mundo são pobres. É o que está escrito aqui, ó. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Então, aqueles que Deus escolheu aqueles que Deus escolheu do mundo porque são pobres, para esses ele ele fez com que essas pessoas fossem ricas em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Então, essa palavra é confortante, é muito séria. Ó, ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? É uma pergunta aqui. Então, essa pergunta aqui é bem séria e importante e retrata uma realidade. Foi isso mesmo que Deus fez.
Ele escolheu os pobres, não os ricos, mas os pobres, e constituiu que esses pobres se tornassem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Então, os pobres que amam ao Senhor Jesus sinceramente, ou amam a Deus acima de todas as coisas, para essas pessoas, ele fez essas pessoas serem ricas em fé, não ricas em dinheiro, não ricas em dinheiro, porque dinheiro é algo passageiro, é algo efêmero, diante da riqueza da fé e diante da herança do reino que ele prometeu aos que o amam, porque esses pobres se tornaram herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Então, isso é bom. Mostra claramente que Deus escolheu os pobres. É verdade, está escrito. Então, com essas palavras, nós devemos entender que Deus, ele faz tudo o que for necessário para o pobre. Então, Deus ama ao pobre sim. Ele ajuda. Ele faz o que for possível. Então, esses textos que eu li foram escolhidos para serem falados aqui por esse motivo. Para falar para os pobres especificamente de hoje no século XXI. Então, eu espero que essa palavra possa ajudar as pessoas hoje. Possa fazer muitas pessoas entenderem essa questão. Deus é aquele que escolheu os pobres. Então, isso é verdade, pessoal. Eu espero que essa palavra possa confortar a vida de muitos hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém.